Se você quiser abrir a sua Bíblia, no Salmo, um dos mais conhecidos, o Salmo 23, vai aparecer aqui no telão também na versão NVI, Nova Versão Internacional. Como é um salmo pequeno, nós iremos lê-lo em sua totalidade e meditar um pouco a respeito de como alcançarmos, conquistarmos as bênçãos para o ano de 2025. Se você pudesse colocar em pé em reverência à palavra do Senhor, o texto diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém. Você pode se assentar. Nós estamos acostumados com a versão RA, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários e unge minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Esta é a versão RA. Irmãos, nós estamos com o objetivo de conquistarmos bênçãos para o ano de 2025. Se você não está desejando bênção nenhuma para este ano, precisa fazer algum exame, né? A pessoa dizer, não quero nada, tá bom. Não, nós sempre queremos. Ou para nós, ou para alguém da nossa família, um filho, uma filha, um neto, uma neta, ou para o esposo, ou para a esposa, ou uma bênção física, ou uma bênção financeira. Nós estamos precisando de alguma coisa. Se alguém disser que não está precisando de nada, a gente fala, puxa, né? Fica meio assim. Nós estamos sempre desejando e sempre precisando de bênçãos. Se está tudo bem, então você precisa ao menos de proteção para que as coisas continuem bem. Porque uma coisa que nós não podemos fazer é caminhar, simplesmente levar a vida. Eu vou sair caminhando e seja o que Deus quiser. É um dos maiores riscos que alguém pode correr. É caminhar sem planejamento, é caminhar sem uma visão de futuro, sem ter uma perspectiva de que algo bom poderá acontecer. Então nós sempre temos que olhar para o futuro. Então nós estamos iniciando 2025, nós não estamos olhando para o dia 23, nós estamos olhando para os restantes dos dias que faltam. 300 e poucos dias que ainda restam, nós estamos olhando e pensando, como eu pelo menos estou pensando, como é que eu chegarei em dezembro de 2025? Eu quero chegar vitorioso. Eu quero chegar de cabeça levantada, dizendo, o Senhor é bom, Ele promete e cumpre as suas promessas. Mas para que isto aconteça, para que Deus venha nos abençoar, para que a gente conquiste as bênçãos do Senhor, nós precisamos seguir as regras que Ele estabelece. Então, quando você vai trabalhar numa empresa, você entra lá e você é ensinado e treinado dizendo, as regras da empresa são assim. Você tem que usar uniforme, você tem que usar uma bota, você tem que usar um crachá, você tem que bater o ponto tal hora para entrar, ponto para o almoço, ponto para sair para casa. Olha, você pode conversar, não pode conversar, você pode usar celular, não pode usar celular, você tem que produzir tanto. São regras que são estabelecidas. E se alguém entrar numa empresa e dizer, não, eu vou trabalhar do meu jeito, a primeira coisa que vai acontecer, dá uma passadinha no RH, porque você está despedido.
Porque quando a gente vai a algum lugar, quando nós entramos para trabalhar em algum lugar, estudar, a gente precisa seguir aquelas regras. E as regras, a palavra do Senhor nos ensina que aonde não existe regra, existe anarquia, bagunça, desordem. O propósito da liderança, o propósito da regra é criar ordem. Imagine isso no Brasil, cada um vivesse do jeito que quisesse, dirigisse do jeito que quisesse, andasse na velocidade que quisesse, na direção que quisesse. Existem regras. Às vezes a gente não concorda. Tal rua agora lá é proibido virar à esquerda. Puxa, mas eu sempre usava aquela rua, agora tem que dar a volta lá na frente. Tem que seguir as regras, para que haja um bem comum. E no reino de Deus é da mesma maneira. Deus falou assim, olha, eu tenho um reino maravilhoso, eu tenho bênçãos, eu tenho coisas extraordinárias a oferecer a vocês, saúde, proteção, bênção espiritual, acima de tudo, salvação, mas vocês precisam seguir as minhas regras. E quando nós seguimos as regras que Deus estabelece, nós nos conformamos, nós aceitamos sobre a nossa vida as regras, aí a bênção do Senhor começa a ser derramada sobre a nossa vida. Sempre quando eu vou aconselhar algum jovem, e tem alguns aqui que eu tenho aconselhado, sempre falo assim, olha, quem promove você é só alguém que está em cima. Então, se você estiver trabalhando certinho, fazendo tudo e um pouquinho mais, o olho do teu chefe, o olho do gerente, ou o olho do dono da empresa vai estar sobre você. Fala assim, a hora que surgir uma oportunidade de promoção, vai ser aquela pessoa ali. Porque ele trabalha com gosto, com zelo, ele faz. Ele cumpre as regras, as ordens, não chega atrasado, não falta, não vive de... A não ser que a pessoa esteja doente, né? Mas tem gente que não está doente e vive de atestado em atestado. Quando surge a oportunidade da promoção, acaba não sendo promovido. Então nós temos que nos submeter às exigências que Deus tem para que sejamos abençoados. Existe aí uma teologia que diz, não, eu sirvo a Deus do jeito que eu quero. Você pode servir, mas Deus não tem compromisso com você. Eu sirvo a Deus do jeito que eu acho que deve ser. Pode servir, não tem problema, mas Deus não terá compromisso com você. O texto que nós lemos aqui está dizendo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nós amamos a parte do que nada vai faltar. A gente ama a parte dizendo, o Salmo 23 diz que de nada terei falta, mas a gente esquece que primeiro Ele precisa ser o Senhor, o pastor da nossa vida. E pastor não significa conselheiro, significa dono. Significa que nós somos propriedades de Cristo. É Ele quem dá as ordens, é Ele que determina, a gente precisa obedecer. Imagine uma ovelha no rebanho, fazendo do jeito que ela quer. O que o pastor faz? Ele tem um cajado, né? Já dá uma cajadada na ovelha, a ovelha já, opa, o que foi? Entra na linha aí. Então nós temos que aceitar que Deus é o nosso pastor. Que Jesus Cristo é o nosso pastor. Que eles comandam a nossa vida, que eles ditam as regras, e se nós seguimos as regras que eles dizem, de nada teremos falta. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, que diz assim, em verdes pastagens, me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Então, conduz não é chegar assim, olha, José Lucas, eu tenho um lugar para você descansar. Se você quiser ir, não, conduzir é pegar pela mão, é pegar e dizer, você vai, e é aqui o negócio. Isto é conduzir. Nós não queremos ser conduzidos por Deus, nós queremos ser conduzidos pela nossa emoção, pelos nossos desejos, pelas nossas vontades, afinal de contas, eu tenho direito. Eu tenho direito de ser feliz, eu tenho direito de tomar as minhas decisões. É o tal daí que a turma ama, o tal do livre-arbítrio, né? Eu posso fazer o que eu quero, vai nessa. Poder pode. Mas Deus não tem compromisso com aqueles que não deixam ser conduzidos por Ele. Então, se você quiser repousar em pastos verdejantes e ser conduzido a águas de descanso, você precisa permitir que Deus conduza os seus passos, dizendo, meu filho, é por aqui, caminha, vai, para, espera, é para a esquerda, é para a direita, segue adiante. Isto que é conduzir.
Nós não fomos chamados para termos uma vida perfeita. O próprio Jesus disse, no mundo vocês terão aflições. Mas a vida do crente não pode ser só luta e dificuldade. Tem que ter tempos de refrigério. E como eu e você teremos tempos de refrigério na família, no casamento, nas finanças, na psique, nos pensamentos, nas emoções, nos sentimentos, como é que a gente vai ter tempo de refrigério? Deixando que o pastor conduza os nossos passos. Então, se nós quisermos ter um ano de refrigério, um ano de paz, um ano de alegria, um ano de renovação das forças físicas, psicológicas, emocionais e assim por diante, nós precisamos permitir que Ele conduza, nos conduza. A gente acha que é esperto, né? Sobre conduzir. Esses dias eu estava vendo uma mulher que se diz pastora aí na internet dizendo: você fica orando aí para arrumar um casamento, é só arrumar quem você quiser, Deus não vai se meter no teu casamento. Daí hoje eu estava lendo, Abraão, amigo de Deus, chamou o seu servo fiel e disse assim, você vai arrumar uma esposa para o meu filho. E eu não quero que seja qualquer uma, tem que ser lá dos meus parentes. E Deus vai prover esta esposa. E ele fez o voto, e este servo sai, caminhando, e quando ele está chegando na cidade, ele diz assim, Senhor, eu não posso errar na escolha da esposa para o filho do meu Senhor. Então aquela mulher que eu pedir água, ela der água para eu beber, e também água para os camelos, essa será a que o Senhor preparou. Ora, e a gente querendo tomar as nossas decisões. Abraão, amigo de Deus, falou, olha, você vai lá, porque Deus vai prover de lá uma esposa. E hoje as pessoas dizendo, não, eu estou dando exemplo de casamento, mas é para qualquer coisa. As pessoas trocam de emprego sem orar, trocam de carro sem orar. As pessoas compram e vendem sem orar, sem buscar a direção de Deus. As pessoas viajam e deixam de viajar sem orar, sem buscar a direção do Senhor. E as coisas dão ruim. As coisas dão errado, a pessoa se arrebenta toda e diz, Deus não gosta de mim. O Salmo 23 que está aberto lá em cima, a Bíblia está aberta em cima da minha cama, lá não está funcionando, é claro, você não deixa Deus conduzir. E eu fiquei impressionado, Joel, sabe por quê? Diz assim o texto que, quando ele contou a história para a moça, olha, eu vim aqui para você ser esposa de Isaac. Ela falou, eu topo. Se Deus está no negócio, eu topo. Ele deu alguns presentes de ouro, só no começo ali, foram 3 presentes, um pingente de nariz e 2 correntes. E o total, 126 gramas de ouro. Daí eu fui correndo lá para o Google, né? Quanto que está a grama do ouro? A média é R$500, vezes 126. 63 mil reais o primeiro presente, hein? A moça, daí por isso que o Labão ficou com o olho assim, falou, quem que é esse homem? Eu quero ir lá também, eu quero também ouro, né? Então o nosso Deus sempre tem o melhor para a nossa vida. Mas nós precisamos estar na direção de Deus. Aquela moça se submeteu à vontade de Deus. Muito mais do que os 63 mil de ouro, depois ela ganhou mais ouro, e depois ela se tornou esposa de Isaac, que herdou toda a herança de Abraão, né? Que coisa maravilhosa. Então, ele me guia, ele me faz repousar em pastos verdejantes e me conduz a águas tranquilas. Deixa o Senhor conduzir a sua vida. Deixa o Senhor conduzir as suas decisões. Nunca tome uma decisão, seja da menor a maior, sem orar primeiro. Senhor, é para eu sair do emprego, é para trocar de emprego, é para trocar de função dentro da empresa, é para abrir a minha empresa, é para fechar a empresa. Senhor, dirige os meus passos. Então este é um dos segredos para que a gente seja abençoado no ano de 2025. Ele diz assim, restaura-me o vigor e guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. E ele me guia pela vereda da justiça. Entenda, não está falando da nossa justiça.
As pessoas querem se justificar diante de Deus, e nós somos injustificáveis diante de Deus, porque Deus olha para a nossa justiça e diz que não passa de um trapo de imundícia, de um pano de limpar chão. Essa é a nossa justiça diante de Deus. Então, como é que Deus me conduz na vereda da justiça? Ele nos conduz em Cristo. Cristo é a nossa justiça. Cristo praticou obras de justiça para nos tornar justos. Então a vereda da justiça está falando que nós iremos caminhar em Cristo, porque Cristo disse: eu sou o caminho. Então, não há como nós sermos abençoados por Deus se nós não estivermos caminhando em Cristo. Todos os caminhos levam a Deus. Não, essa é a conversa do mundo. Jesus disse: eu sou o único caminho. Todas as religiões levam a Deus. Não. Jesus disse: só eu levo ao Pai. As minhas decisões, a minha justiça vai me conduzir a Deus. Não, se não for Cristo. O único meio de nós chegarmos no céu é Cristo. Não existe outro caminho a não ser Jesus Cristo. E até isto, Deus nos conduz nas veredas da justiça, aleluia. Mesmo quando andar por um vale de trevas e mortes, eu não temerei mal algum, porque eu sou bom, porque eu sou esperto, porque eu fiz uma faculdade, porque eu tenho um mentor, porque eu tenho um coach, porque eu sou meu QI acima da média. Não, ele está dizendo: se eu passar pela tribulação, se eu passar pela tempestade, se eu passar pelo dia da adversidade, eu não temerei, porque Deus está comigo. Não se trata de nós, se trata de Deus em nós. Não se trata da nossa condição, da nossa capacidade, se trata da operação, do agir de Deus em nós. Então, quando surgir a doença, o problema, a enfermidade, quando surgir a crise, seja qual for, crise no casamento, crise pessoal, a gente tem as crises, nossa, crise diz que tem a crise dos 40, né? Eu já passei então essa crise, né? A gente tem crise, tem dia que a gente acorda e se acha super-homem, tem dia que a gente acorda se achando o pior ser humano da terra. Mas graças a Deus que não depende da nossa autoestima ou baixa autoestima, não depende da nossa sabedoria, da nossa qualificação humana, depende de Deus estar em nós. Eu não temerei mal nenhum, porque Deus está comigo. Então, quando você começar a ver o noticiário, a política, a economia, as doenças, e você começar a querer ficar com medo, dizendo: o que será do Brasil? O que será da política do Brasil? O que será da economia do Brasil? Não temerei mal nenhum, porque Deus está comigo. O médico chegar, o resultado do exame, o conselho de alguém pode dizer: desista, não tem mais jeito, desista, deixa para lá, isso não tem mais solução. Não vou desistir, porque Deus está comigo. Deus está comigo. Prepara um banquete para mim na vista dos meus inimigos, tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo, fazendo o meu cálice transbordar. O que é unção? Unção é a aliança. Quando alguém recebe uma unção, é porque ele está recebendo uma aliança. É interessante que o próprio Jesus foi ungido, a Bíblia diz que ele foi ungido com o Espírito Santo. Ungido com o Espírito de poder. Nós também fomos ungidos com o Espírito Santo sobre a nossa vida. Nós estamos aqui porque nós temos uma aliança com Deus. Esta unção tem que estar sobre a nossa cabeça, tem que derramar sobre a nossa cabeça. O óleo do Espírito deve estar em nós. E uma coisa interessante que ele diz assim, que esta unção, ela deve transbordar no meu cálice, quer dizer, ter mais do que cabe. Ter mais do que pode comportar. Então o crente, ele não pode arriscar a andar no limite. O crente não pode andar no limite da condição
emocional, não pode andar no limite da condição psicológica, não pode andar na condição do limite sentimental, não pode andar no limite da condição física, não pode andar no limite da condição financeira, não pode andar no limite da condição espiritual. Aquele que tem o Senhor como pastor, ele deve ter de sobra na sua vida. Sobra porque eu tenho para mim e tenho para ajudar a outros. Em qualquer área. E Deus sempre nos coloca em situações que a gente pode provar desse transbordar. O ano que passou, um casal nos procurou e havia acontecido uma situação de uma traição no casamento. E eu falei assim, vamos orar. E nós vamos usar do óleo que está transbordando para restaurar o casamento. E trabalhamos por vários meses até que houve a restauração daquele casamento. Uma pessoa que estava envolvida nas drogas, no vício, uma situação bem difícil. Começamos a trabalhar, começamos a orar, começamos a ajudar aquela pessoa e ela me procurou aqui, logo no começo do ano ela veio aqui e falou, pastor, que coisa linda foi eu encontrar essa igreja. Eu não tinha nada, estava afundado nas drogas. Deus me libertou das drogas. Deus preparou um casamento. Estou firme na igreja. É da nossa igreja, não vou dizer quem que é, mas é da nossa igreja, né? Estou firme na igreja. Foi batizado na igreja. Ele falou assim, agora comprei o meu terreno. Comprei o meu carro e vou começar a construir. O que é isto? É a minha capacidade de ajudar? Não. É a unção transbordando. O crente tem que estar transbordando. Seja qual for a crise, seja qual for a dificuldade, seja qual for a aflição. Uma outra pessoa nos procurou, dizendo, pastor, eu estou com um vício terrível. Não vou poder falar o vício aqui, né? Que tem uns de menor aí, né? Mas um vício, ele falou assim, está destruindo o meu casamento. Eu fico assistindo aquelas coisas, eu preciso assistir. Eu preciso ver aquelas coisas, e isso está acabando com o meu casamento. E nós estamos orando, o Senhor está libertando aquela pessoa. Se nós estivermos no limite das nossas condições, nós não podemos ajudar a nós mesmos e não podemos ajudar a outros. Então é isso que ele está dizendo, Senhor, unge-me, mas não só um pouquinho de óleo, eu quero que derrame esta unção sobre a minha vida, que eu venha transbordar, eu possa ser abençoado e consiga abençoar todos aqueles que estão ao meu redor, aleluia. Sei que a bondade e a fidelidade, ou na versão revista atualizada diz, bondade e misericórdia. Veja que coisa extraordinária. O que é bondade? Bondade é Deus fazendo as coisas boas dele em nós. Bondade é Deus liberando as suas coisas boas para acontecer na nossa vida. Saúde, paz, alegria, esperança, salvação, dons espirituais, bênçãos financeiras, bênção no casamento, bênção na família, isto é a bondade de Deus. E ele está dizendo, bondade e misericórdia certamente me seguirão por alguns dias, por algumas horas. No ano de 2025 não está dizendo, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Então nós temos que aprender a tomar posse dessas coisas, irmãos. Muitas vezes nós estamos vivendo uma vida mais difícil porque nós não temos esta condição, essa fé para tomar posse, dizendo, eu abraço essa bondade, eu quero viver as coisas boas que Deus tem para mim. Mas é interessante que ele diz, bondade e misericórdia. Misericórdia significa Deus proibindo, Deus não permitindo que coisas ruins cheguem na nossa vida. Isto é misericórdia. Como Jesus teve misericórdia de Pedro. Pedro, o diabo veio e pediu para destruir a tua vida.
Mas na minha misericórdia, eu roguei ao Pai, eu orei por você, e você já foi liberto deste ataque do diabo. Isso é misericórdia do Senhor. Lembra dos 3 jovens, lá que o rei falou: se vocês não se dobrarem diante da minha estátua de ouro que eu fiz, eu vou jogar vocês no fogo e vocês serão queimados. Ó rei, fique sabendo, se Deus quiser que a gente morra, a gente vai morrer. Agora, se Deus não quer que nós morramos, não morreremos. Mas de uma coisa, fique sabendo, nós adoramos só a Deus. E quando eles foram jogados ali, eram 3. Daqui a pouco o rei olhou: a gente jogou 3, mas tem 4 lá dentro, o que é? O próprio Jesus caminhando com os 3. Então o que aconteceu ali? Ali não foi a bondade de Deus, ali foi a misericórdia do Senhor dizendo: a bondade seria Deus livrando da fornalha. Agora a misericórdia é o próprio Senhor Jesus entrando lá na fornalha dizendo: viu? Vocês acreditaram em mim, vocês confiaram na minha misericórdia, eu estou aqui, vocês não vão se queimar, não vão ficar nem cheirando fumaça. Esta é a misericórdia de Deus para com as nossas vidas. Então a gente não precisa entrar em crises, em problemas, em dificuldades. Se a misericórdia do Senhor estiver agindo em nós, Ele nos livra até mesmo antes das coisas acontecerem. Mas se chegarem a acontecer, a misericórdia do Senhor estará conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ou na versão que eu li antes: sei que a bondade e fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. O Senhor nos quer bem pertinho dele. Sabe aquele pai coruja que quer os filhos bem pertinho, igual eu, assim, né? Tem que estar bem pertinho, né? Cuidando, tem que estar, o olho tem que estar vendo, né? Tem que estar cuidando. Deus é assim, aquele pai coruja, aquele pai que quer o filho bem pertinho, que Ele quer abraçar, Ele quer que você sinta o abraço dele. Ele quer que você sinta a proteção dele. Ele quer que você sinta o amor que Ele tem por você. Ele quer que você sinta a bondade dele, que você sinta a misericórdia que Ele tem. O mundo está caindo, desabando, mas você está no colo do papai. A bondade do Senhor está sobre a sua vida, a misericórdia do Senhor está sobre a sua vida todos os seus dias. Não é só quando você está na igreja, não é só durante o período de campanha, é todos os dias, na sua casa, no seu carro, na sua bicicleta, na sua moto, no ônibus, no trabalho, aonde você estiver, bondade e misericórdia seguirão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então que você possa permitir que Deus seja o teu pastor, que Ele conduza os seus passos, que você ande em Cristo, que é a sua justiça. E se você passar pela adversidade, você precisa lembrar de 3 coisas: eu não vou temer porque Deus está comigo, eu não vou temer porque a bondade de Deus está liberada sobre a minha vida, eu não vou temer porque a misericórdia do Senhor está sobre mim. Aleluia. Vamos ficar em pé neste momento?